Paz do Senhor, bom dia rádio ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boas Novas, desta feita o programa número 40, graças às infinitas misericórdias do eterno e poderosíssimo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nessa aprazível e feliz manhã de domingo. Bom dia para você, professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical. Bom dia para você, plantonista dos hospitais. Bom dia para você, para os que trafegam nas rodovias e estradas. Bom dia para você que já se encontra tomando o seu café matinal. Para você que acabou de acordar. Bom dia para você, soldado que está passando o serviço. Bem, o que importa é que seja um bom dia para você, aliás, para todos vocês que estão nos ouvindo. O nosso propósito é que você tenha um dia muito abençoado, considere-se muito bem-vindo ao seu programa, obrigado do fundo do coração pela feliz escolha de sintonia. Também o nosso grande alvo nesse programa é que a perfeita, gloriosa e eterna paz do Senhor Jesus Cristo, esse que no livro de Atos é o Senhor, Rede Vivo, seja algo presente em seu ser, no objetivo de fortalecer sempre a sua vida, nesse que, conforme Malaquias 4, verso 2, é o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e também coordenador do setor 34, onde sempre aos domingos, das 7h45 às 8h30, tenho o prazer de lhe servir com este programa, onde procuramos trazer algo excelente à sua alma, consolidação a seu espírito e, claro, restauração à sua vida de fé, neste que é essencial à sua vida, o inigualável e incomparável Senhor Jesus Cristo. Outra vez queremos agradecer a sua fiel audiência, visto que o setor 34 da IADERN, que tem como igreja Pola a congregação de Boa Sorte 1 e as seguintes congregações, nessa ordem: Boas Novas, Novas de Alegria, Santarém 2, Tanque de Siloé e seus respectivos dirigentes, presbítero Josenildo Silva, presbítero Ronaldo Barbosa, evangelista Cláudio Rolim, evangelista Nelson Câmara, tem a permanente intenção de trazer a você, ouvinte, uma programação que visa lhe informar acerca de interesses, assuntos relacionados com a obra do Senhor Jesus Cristo, seja no Brasil ou no exterior, para que ele permaneça sempre em primeiro lugar em seu coração e em audiência também, claro, através da 92.5 Rádio Nordeste Evangélica. Assim, nesse intuito, ouça o que trazemos para você nesta agradável manhã de domingo. Trazemos hoje mais duas excelentes mensagens, onde a primeira traz como título: O Senhor não te abandonará, uma palavra pastoral escrita por esse apresentador que vos fala, para que você compreenda de uma vez por todas que o Senhor Jesus jamais tomará a iniciativa de te abandonar ou desamparar, pois Ele te ama muito. Já a segunda mensagem é Vidas Transformadas, matéria publicada na revista Portas Abertas, edição do mês de novembro de 2019, para você saber como o evangelho se expande em cada país da Ásia Central através de pessoas transformadas que se tornam evangelistas apaixonadas. Portanto, rádio ouvinte, como você merece todo o nosso afeto e atenção, trazemos ainda 3 lindas canções. São estas as canções: Ninguém Viu, quem canta é Renálida Carvalho e Matheus Marques. Lugar Secreto, com Gabriela Rocha. Estou Cuidando de Tudo, quem canta é Matheus Pereira. E lógico que não é somente isso que preparamos para você, pois além dessas mensagens e canções, trazemos hoje em versos da série Bíblia em Versos a destruição de Sodoma e Gomorra, que graças à bondade do Senhor a escrevi em verso no ano de 2004. E agora trazemos com exclusividade para você. Na sequência, trazemos agora a palavra pastoral: O Senhor não te abandonará. Reflexão do dia. O Senhor não te abandonará. Causa-nos perplexidade saber que no mundo, em nossa nação, em nossa cidade, em nossa rua, vemos a questão de tantos abandonos. Por onde andamos, vemos muitas coisas abandonadas e jogadas por aí.
Por exemplo, a carcaça de veículos velhos, pneus e até impressoras, computadores, TVs e mais um monte de coisas obsoletas sem dono. Falando em TV, tem até uma grande rede de televisão sendo chamada de rede esgoto, que está sendo abandonada e com razão, pois adotou uma programação que visa denegrir e destruir a família brasileira. Quem diria, não é? Digamos que são coisas imprestáveis e que não têm mais a menor serventia. É por isso que foram e estão sendo descartadas, abandonadas. Mas é só isso? Não. Sabia que há muitos seres humanos abandonados por aí, principalmente crianças? Pois é, por incrível que pareça, até seres humanos indefesos são abandonados neste mundo afora. Há mães que jogam os próprios filhos na lixeira sem a menor dó. Porém, o Senhor, em sua presciência, inspirou o profeta Isaías a vaticinar. Aspas. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Fecha aspas, Isaías 49, verso 15. É ou não é a segunda parte desse texto uma promessa maravilhosa para cada um de nós, seus filhos? Sim, com certeza. Pode ser que você já tenha sido abandonado por alguém próximo a você, quem sabe um amigo ou um parente. Enfim, sentir-se abandonado é algo extremamente desesperador, mas não é o fim. O Senhor sempre tem alguém disposto a estender a mão ao necessitado. Lembre-se daquele homem ferido, semi-morto e abandonado na estrada, conforme Lucas 10, 30 a 37, mas que recebeu o auxílio de um samaritano? Assim, entenda que Deus sempre tem algo pronto para nos tirar do abandono. Ele jamais abandonará um filho seu. Agora, é preciso dizer que a condição para que o Senhor não nos abandone é estarmos no caminho da obediência. Contudo, se deixarmos Deus de lado para seguirmos os nossos próprios caminhos, a coisa muda de figura. Israel, no deserto, foi advertido quanto a essa possibilidade. Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Números 32, verso 15. Ora, e não é para menos, pois qual é o pai que se alegra em ter um filho rebelde? Também é oportuno dizer que, se depender do Senhor, ele jamais tomará a iniciativa de nos largar por aí. Ele é fiel e, como um pai amoroso, não é relapso e tampouco irresponsável para deixar de segurar em nossas mãos. Por isso, coube a Moisés advertir a segunda geração de israelita que nasceu no deserto. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Deuteronômio 4:31. Mas a condição do Senhor manter essa promessa de pé em relação à primeira parte desse texto é observar a referência de Números, citada acima. Inúmeros servos de Deus souberam que o Senhor jamais os abandonaria, fosse qual fosse a dificuldade que enfrentasse. Imagino que não sentiu o coração de Josué quando viu o peso da responsabilidade sobre os seus ombros para liderar aquele grande povo até chegar a Canaã. Contudo, o Senhor Deus o tranquilizou com estas palavras: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué 1, verso 5. Percebeu a veemência do Senhor no final do texto? Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, coloque isso em sua mente e em seu coração de uma vez por todas. Deus não abandona ninguém, são as pessoas que o abandonam. Veja o caso de Saul. Tinha tudo para ser um bom rei de Israel, mas, infelizmente, escolheu o caminho da ingratidão ao abandonar aquele que o colocou como rei. O próprio Deus deu testemunho desse abandono da parte de Saul ao proferir: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15, verso 11, parte A. Por fim, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, somos tão abençoados pelo Senhor, pois mesmo estando somente o pó ou a alçada de nosso corpo dentro de uma fria sepultura, Deus não nos abandonará. Temos a promessa da ressurreição, pois, dada a ordem,
com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Percebeu que o Senhor não te abandonará, nem mesmo dentro de uma sepultura? Você jamais será abandonado, ele te ama muito. Ouça a canção Ninguém Viu, canta Renale da Carvalho e Mateus Marques. Ninguém viu quando Ana chorou desesperada por aquele filho que ela tanto sonhava e desejava, mas ninguém viu. Você não viu quando José foi vendido pelos seus irmãos, por aqueles que ele tinha tanta afeição. Você não viu, você não viu. Ninguém viu quando eu orei pelos meus irmãos, mas era eu quem precisava de oração, e pra mudar a minha sorte ele me viu. Geralmente é assim, ninguém nota nossa espera, por ele contempla todas as nossas guerras. O importante é que ele viu quando você clamou de madrugada, com a porta do seu quarto trancada, chorando, com um grito preso no profundo da alma. Ele te vê quando todos dão as costas pra você, e depois de um tempo ficam sem entender o porquê que você ainda sorriu. É porque Deus te viu. Ninguém viu quando Ana chorou desesperada por aquele filho que ela tanto sonhava e desejava, mas ninguém viu. Você não viu quando José foi vendido pelos seus irmãos, por aqueles que ele tinha tanta afeição. Você não viu, você não viu. Ninguém viu quando eu orei pelos meus irmãos, mas era eu que precisava de oração, e pra mudar a minha sorte ele me viu. Geralmente é assim, ninguém nota a nossa espera, por ele contempla todas as nossas guerras. O importante é que ele viu quando você clamou de madrugada, com a porta do seu quarto trancada, chorando, com um grito preso no profundo da alma. Ele te vê quando todos dão as costas pra você, e depois de um tempo ficam sem entender o porquê que você ainda
viu. Nordeste Evangélica. Rádio Nordeste Evangélica 92.5 FM. Jesus em primeiro lugar. Nordeste Evangélica. Muito bem, são 8h05. Você vai agora ao quadro, ouviu o quadro, matéria publicada na revista Portas Abertas, edição do mês de novembro, cujo tema é Vidas Transformadas. Glória a Deus. Nesse quadro Vidas Transformadas, você verá como o evangelho se expande em cada país da Ásia Central através de pessoas transformadas que se tornam evangelistas apaixonados. Vamos então à matéria publicada na revista a partir da página 4. A matéria é um pouco longa, não será possível nós concluirmos hoje, porém ficará, se Deus assim nos permitir, para o próximo programa. Vamos então à matéria. Vidas Transformadas. De forma simples e direta, pode-se dizer que a igreja cresce conforme vidas são atraídas a Deus e transformadas por Ele. Essa é uma obra que o Espírito Santo faz, mas pessoas são atraídas a Jesus quando podem vê-lo através das boas obras praticadas pelos filhos de Deus. É isso que se tem acontecido na Ásia Central, onde o evangelho está avançando através do amor e cuidado demonstrados aos mais necessitados. Quando falamos de Ásia Central, nos referimos às repúblicas soviéticas de maioria muçulmana, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Por terem vivido sob a ideologia comunista, muitos desses países ainda têm um governo autoritário. No entanto, apesar do rígido controle por parte das autoridades e do crescente extremismo islâmico, a igreja está aumentando. Estima-se que o número de cristãos ex-muçulmanos na região seja cerca de 70 mil e a população total de protestantes de 209 mil. Houve um notável avivamento na Ásia Central nos anos 90, com muitos muçulmanos indo a Cristo. No entanto, eles são duplamente perseguidos pelo Estado e pela liderança islâmica. A Portas Abertas está presente na região há 20 anos, apoiando a igreja local em diversas áreas e em projetos que respaldam a evangelização. O Centro de Reabilitação para Dependentes de Drogas e Álcool, por exemplo, é uma forma de servir à sociedade e alcançar pessoas para Cristo. Foi ali que Sara encontrou Jesus. Nova vida em Cristo. Filha de pais alcoólatras, Sara queria que sua vida fosse diferente. No entanto, aos 16 anos começou a fumar, beber, roubar e ter relacionamentos nada saudáveis. Aos 20, teve uma filha e foi abandonada pelo namorado logo em seguida. Ela queria ser uma mãe melhor do que a própria mãe tinha sido para ela, mas não conseguiu. Começou a beber ainda mais e confiou a filha aos cuidados de outra família. Alguns anos depois, ela se casou com um bom homem, Rustam, com quem teve mais 2 filhos. Mas o vício não a deixava desfrutar da vida familiar, apesar da ajuda do marido. Por fim, ele foi trabalhar em outro país e a casa de Sara se tornou um ponto de encontro para bêbados e prostitutas. Quando estava sóbria, ela se sentia a pior pessoa do mundo e pensava em cometer suicídio. Até que um dia, 2 homens foram à casa dela, lhe disseram que Jesus a amava e a encaminharam à Casa de Misericórdia, apoiada pela Portas Abertas. Sara ficou lá por 4 anos, onde se rendeu a Jesus e aprendeu a servir as pessoas. Aspas. Ele não entendia como um Deus santo poderia amar um ser humano tão horrível como eu. Fecha aspas, conta. Mas ela recebeu esse amor através de mulheres cristãs da Casa de Misericórdia e sua vida mudou completamente. Alguns meses atrás, Rustam voltou para o país depois de 7 anos fora, disposto a se divorciar. Mas quando viu a mudança em Sara, decidiu ficar com ela. Hoje, a família está restaurada e Sara é líder de uma igreja doméstica com 6 cristãos ex-muçulmanos. Ela também ajuda outras mulheres da Casa de Misericórdia a se recuperarem e encontrarem salvação em Jesus. Além disso, é um evangelista e relata, aspas, muitas pessoas que me conheciam antes ficam admiradas com a mudança. Isso é um grande testemunho para elas. Eu compartilho
o amor de Deus e as boas novas da salvação em Cristo. Esse é o meu chamado, meu ministério e minha maior paixão. Fecha aspas. Fiquemos por aqui. Próximo programa, se Deus assim nos permitir, daremos continuidade. Ouça agora Gabriela Rocha cantando Lugar Secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
Estamos apresentando o programa Boas Novas. 8h16. Bem, rádio ouvinte, de acordo com o que anunciamos no início desse programa, trazemos agora da série Bíblia em Versos a destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra. O propósito desses versos não é falar só de Abraão, mas de Sodoma e Gomorra, que sofreram a destruição, porque sua gente pecadora recebeu a condenação. Ló, sobrinho de Abraão, em Sodoma foi morar por causa de seus pastores que vieram abrigar numa disputa de irmãos que não deu para aturar. Pois para evitar dissabores, Abraão mandou Ló escolher uma terra para morar e assim se estabelecer, porque os problemas entre eles teriam que desaparecer. Se escolheres a esquerda, a direita escolherei, e se fores para a direita, para lá eu não irei. Foi a proposta de Abraão, o servo do grande rei. Então Ló olhou e viu a campina do Jordão, uma terra bem regada, ideal para a criação, e optou logo por ela, à frente de Abraão. Ficando Abraão em Canaã, Ló de lá se retirou e, armando as suas tendas perto de Sodoma, se fixou, achando que sua vida por agora já melhorou. Mas Abraão, num certo dia, descansando do calor, apareceram-lhe 3 varões e um deles era o Senhor, que lhes confirmou a promessa de nascer-lhe um sucessor. Logo depois dessa promessa, os 3 varões se levantaram e, olhando para Sodoma, a ela então contemplaram, vendo que na ímpia cidade os pecados só aumentaram. Quando os varões iam embora, Abraão também se levantou e, chegando-se bem perto deles, logo os acompanhou e caminhava junto com eles quando o Senhor Deus lhe falou: ocultarei a Abraão o que pretendo fazer? Ele virá a ser grande e uma nação há de ser. Serão bem-aventurados e toda a terra há de ver. Pois de Sodoma e Gomorra o clamor se tem multiplicado, porque o pecado delas muito se tem agravado. Assim disse o Senhor Deus, que isto tinha sondado. Descerei agora mesmo e assim de perto verei o que se tem praticado, se não sabê-lo-ei. Assim disse o Senhor, o portentoso Deus e Rei. E 2 daqueles varões, saindo apressados dali, seguiram para Sodoma, mas Abraão ficou ali, em pé diante do Senhor, que isso veio permitir. Mas Abraão, preocupando-se, começou a interceder, pois Ló, morando em Sodoma, poderia lá perecer, porque sendo seu sobrinho, não queria vê-lo morrer. Destruirás o justo com o ímpio? Pergunta Abraão ao Senhor, querendo ele evitar todo aquele grande horror, invocando ele a clemência do Deus eterno e criador. Ele pergunta ao Senhor Deus com toda a sua ousadia, se houvesse 50 justos, se o Senhor não pouparia, e se por causa desses justos o castigo não mais viria. Pois Abraão não aceitava que o justo bem pagasse pelos erros do ímpio, que isso se alterasse, porque Deus, sendo justo, seu veredito então mudasse. Disse o Senhor a Abraão que se em Sodoma encontrar 50 justos ali, essa cidade poupará, pois por causa desses justos o seu plano mudará. Ainda que sou pó e cinza, Abraão assim intercedia, se lá tivesse 45, essa cidade não pouparia, se pelos justos que lá estavam, a destruição não mais viria. Disse o Senhor a Abraão que se em Sodoma achar os 45 justos, a tal cidade poupará, não mais a destruiria, para Abraão acalmar. Mas Abraão continuou ao seu Deus perguntar, diminuindo de 10 em 10, até em 10 justos findar. E Deus promete novamente poupá-lo se 10 encontrar. Dali se foi o Senhor quando acabou de falar, e o patriarca Abraão retornou a seu lugar, após muito interceder, para a Ló poder salvar. Então vieram 2 anjos e em Sodoma pararam, e Ló estava à porta quando os anjos o encontraram, o qual, chamando a ambos, na cidade não vaguearam. Mesmo morando em Sodoma, Ló era muito hospitaleiro, dando ele pousada aos anjos e convidando-os primeiro, para que lavasse os pés, dizendo isso prazenteiro. Porém os anjos não quiseram na casa de Ló entrar, mas optaram pela rua, para desse modo confirmar os pecados dos sodomitas e ao Senhor Deus relatar. Mas, porfiando Ló com eles, assim os anjos concordaram, e entrando em sua casa ali mesmo se banquetearam, comendo bolo sem levedura, foi o prato que jantaram. E depois que os 2 anjos ali se banquetearam, vieram os varões de Sodoma e a casa logo cercaram, desde o moço até o velho, e para o dono perguntaram: onde estão os 2 varões que nesta noite aqui vieram? Traze-os logo para fora, porque isso bem souberam, que o próprio Ló os hospedara, pois as notícias se aceleram. Traze-nos então para fora, para que assim o conheçamos.
Foi a proposta dos sodomitas que na Bíblia encontramos esses grandes pecadores que aqui bem denunciamos. Mas Ló, saindo a eles, fechou a porta atrás de si, porque de modo algum isso tal coisa iria permitir, mas daria uma explicação àqueles varões dali. Contudo, ele propôs às duas filhas entregar aqueles varões sodomitas que na casa queriam entrar, para que estes não viessem dos dois anjos abusar. Nada façais aos varões, foi o que Ló lhes pediu, porém o povo de Sodoma a seus rogos não ouviu, mas o chamou de estranho um juiz que ali surgiu. A ti faremos mais mal do que a estes dois varões, e logo foram o afastando com não poucos empurrões, só não sabemos é se eles disseram-lhe alguns palavrões. Do caminho dos pecadores afastaram o pobre Ló, e em direção à sua casa foram fazer algo pior, pois queriam abusar dos anjos sem piedade e sem dó. Porém, aqueles dois anjos, usando de compaixão, puxaram Ló para dentro, e deve ter sido um puxão, pois com anjo não tem moleza e nem muita ponderação. E assim que Ló entrou, os anjos cegaram os varões, que batiam forte na porta, havendo muitos empurrões, e tateando ali ficaram com muitas lamentações. Desde o menor ao maior, todos juntos procuraram a porta da casa de Ló, e cansados muitos ficaram, porque não viam a sua porta, já que não mais enxergaram. Disseram os anjos a Ló: tu tens mais alguém aqui, teu genro, filhas e filhos, e assim tirá-los dali, pois toda a sua família tinha que de lá sair. Destruiremos a cidade, disseram os anjos do Criador, porque o clamor tem chegado diante da face do Senhor. E assim Ló ficou sabendo acerca daquele horror. E Ló falou aos seus genros da iminente destruição que sobreviria a Sodoma e da grande desolação, porém acharam que ele estava só de gozação. Quando o dia amanheceu, Ló recebeu a orientação dos dois anjos de Deus que vieram com a missão de em Sodoma e Gomorra pôr nelas um grande fogão. Disseram os anjos a Ló com bastante autoridade: levanta-te com a tua mulher e fujam já desta cidade. Leva também tuas filhas, e já havia claridade. Porém o teimoso Ló, parecendo laborioso, demorava a se aprontar, sendo de fato vagaroso, mas foi tomado pela mão, porque Deus é misericordioso. A sua mulher e filhas foram tomadas pela mão para fora da cidade, e foi aquela vexação, pois ficar lá em Sodoma seria extrema vacilação. Escapa-te por tua vida, para trás não deves olhar, não pares em toda a campina, se vier a recomendar os dois anjos do Senhor Deus, que a Ló vieram livrar. E para este não perecer, pedem a Ló de prontidão, que escape para o monte, onde ali bem ficarão. Era Deus cuidando dele, garantindo-lhe a salvação. Disse Ló com relutância: assim não, meu senhor, porque temia escapar, parecendo um desertor, e não queria ser apanhado lá no monte protetor. E ele ainda resistindo com os anjos assim queria morar em outra cidade, pois para lá ele iria, para que sua alma vivesse, e desse modo escaparia. Ele convence os dois anjos para não virem a derribar a cidade que pedir, e assim poder escapar, porque ele queria mesmo era nela se refugiar. Os dois anjos pedem a Ló para ele se apressar, porque nada podiam fazer enquanto não estivesse lá. E o nome desta cidade veio a chamar-se Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, porque os anjos o permitem a ele poder ali ficar. E a respeito de Sodoma passarei a relatar. O seu Deus fez chover enxofre e fogo abrasador, que caiu dos altos céus, causando imenso horror sobre Sodoma e Gomorra e seu povo pecador. E todas aquelas cidades o Senhor Deus as derribou, e em todas suas campinas nada de verde ali ficou. E quanto aos seus moradores, nenhum vivo sequer restou. Porém a mulher de Ló para trás ela olhou, e numa estátua de sal convertida logo ficou, porque desobedecera ao que Deus a alertou. Naquela mesma manhã Abraão se levantou e foi ao mesmo lugar onde com Deus arrazoou, intercedendo pelos justos, pois por eles argumentou. Abraão ficou olhando, e eis que fumaça subia de Sodoma e Gomorra, cuja campina não mais havia, porque o Senhor é justiça, e isso ele bem sabia. Mas destruindo as cidades, Deus se lembrara de Abraão, porque tirara Ló do meio daquela grande destruição, pois queimou todas as casas numa grande incineração. Mas tendo Ló dali saído da cidade de Zoar, chegou ele a um certo monte, e numa caverna veio morar, juntamente com as duas filhas, pois temiam em Zoar habitar. E as duas filhas de Ló, dois povos originaram, os moabitas e os amonitas, que muitas coisas aprontaram, pois contra os israelitas constantemente duelaram. Aqui termina a história da condenação da sodomia, porque o Senhor é santo, e isso jamais aceitaria, e santo é o seu povo, senão a Bíblia não diria.
Ouça Matheus Pereira cantando Estou Cuidando de Tudo. Que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Eu sei, você já passou por isso, mas entenda uma fase vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco, essa face vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse jardão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Eu sei, você já passou por isso, mas entenda uma fase vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco. Bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso irmão Hildes Teixeira, e seleção musical do meu grande irmão e amigo Evaristo Júnior, agradecemos a sua gentileza em nos ouvir, ao mesmo tempo em que lhe desejamos um feliz início de semana. Fiquem na paz do Senhor, um forte abraço, Jesus te ama. Estou cuidando de tudo, sorria para Nordeste Evangélica. Rádio Nordeste Evangélica 92.5 FM. Jesus em primeiro lugar. Nordeste Evangélica.